Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Falaremos agora sobre as penas restritivas de direito. Mas o que vem ser pena restritiva de direito? Ora, turma, as penas restritivas de direitos são penas alternativas, tá, à pena privativa de liberdade. Tá? Então, ela é alternativa às penas privativas de liberdade, tá? Cujo a finalidade, turma, cujo fito, tá, é evitar o encarceramento desvantajoso, tá? Cuidando-se de autores de crimes de menor expressão, de menor gravidade, de menor potencial, certinho, proporcionando a ressocialização destes, tá? Por restrições de certos direitos, tá? Então elas são penas alternativas à pena privativa de liberdade, tá? As penas privativas de liberdade, tá? Sempre lembrando, só serão utilizados aqueles crimes, tá, de menor gravidade, de menor expressão, de menor potencial. Tranquilo? Turma, elas são penas substitutivas da pena privativa de liberdade, tá? Então elas substituem as penas privativas de liberdade. Entretanto, elas são também autônomas, tá? Isso significa o quê? Turma, significa que elas são executadas, tá, de modo separados, de modo independentes. Tranquilo? Beleza. Turma, as penas restritivas de direitos, elas podem ser comuns ou genéricas e específicas ou especiais. As penas comuns ou genéricas, turmas, são aquelas que são aplicadas a qualquer infração, a qualquer tipo de infração, tá? Não há nenhuma exceção, elas são aplicadas a todos os tipos de infrações cometidas, tá? Um exemplo de pena privativa restritiva de direito comum ou genérica, tá? A limitação aos finais de semana, tá? A prestação de serviço à comunidade, tá? A prestação pecuniária são exemplos de penas, tá, restritivas de direito comuns ou genéricas. Tranquilo? Beleza. E as especiais ou específicas, turma, diferentemente da comum, onde ela pode ser utilizada em qualquer, tá, em qualquer tipo de infração, aqui as penas restritivas de direitos específicas ou especiais só poderão ser utilizadas em algumas espécies de crimes, em alguns tipos de infrações, tá? Podemos citar como exemplo de uma pena restritiva, tá, de direito especial ou específica, turma, a suspensão de habilitação de dirigir. Certinho? Beleza. E a duração dessas penas restritivas? Tem algum prazo? Sim, turma, tem. O prazo de duração dela será o mesmo prazo, tá, da duração das penas privativas de liberdade que ela está substituindo, que ela foi sendo utilizada de maneira alternativa. Então será o mesmo prazo de duração daquelas penas privativas de liberdade, certinho? Ivo, tem algum requisito para eu converter uma pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito? Sim, então existem alguns requisitos. Vamos lá. Primeiro requisito: tratar-se de crime culposo, com qualquer pena, tá? Ou crime doloso, tá? Praticado sem a violência ou grave ameaça, com pena, turma, aplicada de até 4 anos. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, turma, qual vem a ser? É não ser o réu reincidente em crime doloso. Então, não ser o réu reincidente em crime doloso, salvo, turma, se a medida for socialmente recomendável e não ocorra a reincidência específica, tá?
Então, segundo requisito, se o réu não ser o réu reincidente em crime doloso, salvo se essa medida for socialmente recomendável e não ocorra a reincidência específica. Beleza, turma? Vamos lá. Terceiro requisito, tá? A culpabilidade do réu, seus antecedentes, a conduta social, a sua personalidade e as circunstâncias e os motivos do crime lhe forem favoráveis. Então, terceiro requisito, a culpabilidade do réu, os seus antecedentes, a sua conduta social, a sua personalidade, as circunstâncias e os motivos do crime lhe forem favoráveis. Em outras palavras, gente, que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis. Beleza? Tranquilo, Tom. E como é que eu vou aplicar? Tá? Como é que eu vou aplicar essas penas restritivas de direito? Vamos lá, turma. Quando a condenação, tá, for igual ou inferior a 1 ano, tá, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito poderá ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito. Então, eu poderei substituir, tá, a pena privativa de liberdade quando a condenação for igual ou inferior ao ano por uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direito. Beleza? Segunda hipótese, turma. Quando a condenação for superior a 1 ano. Gente, quando a condenação for superior a 1 ano, tá? A pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa ou por 2 restritivas de direito. Quando ocorrer a substituição da pena privativa de liberdade em 2, tá, penas restritivas de direito, nós chamamos, turma, de substituição cumulativa. Tranquilo, turma? Beleza. E quais são as espécies, tá? As espécies, Ivo, dessas penas restritivas de direito. Vamos lá. Primeira espécie, turma, é a prestação pecuniária. Então, primeira espécie de penas restritivas de direito, a prestação pecuniária. E o que vinha a ser prestação pecuniária? Vamos lá. A prestação pecuniária, turma, consiste no pagamento em dinheiro, tá, à vítima, a seus descendentes, os dependentes, no caso, ou uma entidade pública ou privada com destinação social, tá, de importância a ser fixada pelo juiz. Lembrando que essa importância, turma, não poderá ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Certinho? Então, prestação pecuniária é o pagamento em dinheiro, tá, à vítima, a seus dependentes ou a uma entidade pública ou privada com fim social. Tá? Esse valor será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Certinho? Com uma observação que se faz necessário nós fazermos, turma. O valor pago, esse valor pago, será deduzido, tá, do montante de uma eventual condenação em uma ação de reparação civil, tá? Se forem coincidentes os beneficiários. Então, Tiburcio foi condenado teve a sua pena privativa de liberdade substituída por uma prestação pecuniária, tá? O juiz fixou, um exemplo hipotético, um salário mínimo, essa prestação. Esse valor pago por Tiburcio, se porventura ele
sofra, seja condenado em uma ação de reparação civil, será deduzido desse montante. Tranquilo? Beleza. E para que serve, turma, essa prestação pecuniária? Turma, essa prestação pecuniária tem por finalidade, tem por fito, gente, a reparação do dano causado. Tá? Então ela tem por finalidade a reparação do dano causado. Quem é destinado, a quem é destinado esse valor, esse montante? Como nós dissemos, turma, lá no conceito, tá? Ela é destinada, turma, à vítima ou a seus dependentes. Lembrando que quando nós falamos dependentes, não é obrigatoriamente os herdeiros, tá? Ou ainda, turma, a entidades privadas ou públicas com um fim social. Certinho? O valor, como falamos lá no conceito, o valor dessa prestação pecuniária vai variar entre um salário não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Segunda espécie de prestação de penas é a perda de valores, de bens e valores. O que vem ser isso aí? Perda de bens e valores. Gente, consiste na perda de valores, na perda de bens e valores pertencentes ao condenado, tá? São bens e valores pertencentes ao condenado, que são tirados, tá? Que são subtraídos do seu patrimônio, tá? Cabe a quem? Para quem que vai esses bens e esses valores, gente? Esses bens, tá? E valores têm como destinatário o Fundo Penitenciário Nacional, tá? Então, esses bens retirados, bens e esses valores retirados, tá? Subtraídos, tá? Do condenado, será destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, beleza? E o limite? Tem algum limite desse bem? O limite, gente, tá? O seu valor terá como teto, como limite, tá? O montante do prejuízo causado, tá? Pelo condenado. Certinho, gente? Então o limite é o montante, tá? Do prejuízo causado. Ou, se for maior, tá? O proveito alcançado pelo agente ou por terceiro em razão da prática criminosa, tá? Então, ele vai utilizar, o limite será o que for maior, ou o montante do prejuízo causado, ou o valor, tá, que o criminoso ou o terceiro teve como proveito daquela prática criminosa. Beleza, gente? E como é que é aplicado, turma? Como é que é a aplicação dessa perda? Beleza, tranquilo? Então, aplicado. O juiz que vai fixar esse montante, tá? A aplicação dele é feita através do juiz, do magistrado. Quando, tá, fizer essa permuta, essa alteração, a substituição da pena privativa de liberdade em uma pena, tá, de perdas de bens e valores. Beleza? Outra espécie, turma, de penas restritivas de direito é a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, tá? O que vem ser isso aí, gente? Gente, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Então ele vai ter que prestar determinado serviço gratuitamente a determinadas ou a comunidade ou uma entidade pública. Certinho? Aplicação. Quando é que é aplicado, tá, essa prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, gente? Quando as penas forem superiores a 6 meses de privação de liberdade. Quando a pena for superior a 6 meses de privação de liberdade, eu poderei substituí-la por uma prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Certinho? E o local de cumprimento? Onde é que o cidadão, tá, o condenado, vai cumprir essa pena, gente? Ele vai cumprir, deverá cumprir em entidades
assistenciais, tá? Em hospitais, em escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, tá? Em programas comunitários ou estatais, tá? Esses serão os locais onde ele irá cumprir essa pena, tá? A aptidão pessoal, gente, o juiz, tá, ao substituir, tá, e ao determinar o local de cumprimento dessa pena, tá, dessa prestação de serviço à comunidade, ele vai levar em consideração a aptidão do condenado, certinho? E o tempo de cumprimento dessas tarefas. Turma, essas tarefas deverão ser cumpridas, tá, à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. Então, deverá cumprir, tá, 1 hora de tarefa por dia de condenação. São fixados a modo de não comprometer a jornada normal de trabalho do condenado, tá? Beleza, turma? Tranquilo. Vamos para frente, turma. E ele pode cumprir de maneira antecipada essa pena? Pode, gente. Pode cumprir. Vamos lá. Quando é que ele pode cumprir? Se a pena substituída, turma, for superior a 1 ano, tá? É permitido, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva, tá? Em menos tempo. Isso está previsto lá no artigo 55 do nosso Código Penal, turma. Sendo que esse cumprimento, tá, nunca poderá ser inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Tranquilo? Beleza. Uma outra espécie, tá, de pena restritiva de direito, turma, é a interdição temporária de direito. Interdição temporária de direitos. O que vem a ser isso aí, turma? Turma, interdição temporária de direito ocorre, tá, apenas, tá, quando nós tivermos uma interdição temporária de direitos, ocorrerá apenas, tá, a proibição provisória de exercício, tá, nos casos em que houver violação, turma, de deveres que lhes são inerentes, tá? Então vamos lá. Interdição temporária de direitos, tá? Primeiro caso de interdição temporária: proibição de exercício do cargo, função ou atividade pública, bem como do mandato eletivo. Essa, gente, ocorrerá apenas, tá? Nesse caso ocorrerá, como estava falando anteriormente, só que eu esqueci de dizer e o que eu estava falando, tá? Que é proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo, é uma proibição provisória do exercício, tá? Nos casos em que houver, tá, violação dos deveres que eles são inerentes, certinho? Segunda hipótese: proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependem de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, turma. O que significa isso aí? Somente se aplicará, turma, se houver, tá, violação dos deveres que eles são inerentes. Tá? Um exemplo: um médico que durante uma cirurgia deixa um paciente vir a óbito, tá, por imprudência. Certinho? Terceira hipótese: suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Tá? Gente, é quando o cidadão, tá, aplica-se nesse caso aos crimes culposos de trânsito, tá? E quando houver relação com a conduta do agente de dirigir veículo. Certinho? Outra hipótese: proibição de frequentar determinados locais. Determinados lugares. Gente, significa o quê, gente? Somente se justifica esse tipo, tá? Essa proibição, tá? Se o lugar tiver alguma relação com o crime. Se não tiver, não há por que ser proibido, tá? Outra: proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Tranquilo? Uma outra espécie de pena restritiva de direito, turma,
é a limitação de final de semana. O que significa isso aí, gente? Consiste na obrigação de permanecer, turma, aos sábados e domingos por 5 horas diárias, tá? Em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, tá? Então, limitação de final de semana. O condenado deverá permanecer aos sábados e domingos por 5 horas, tá? Em casa de albergado ou estabelecimento adequado, beleza? Mas lá ele vai ficar fazendo o quê? Vai ficar só sentado assistindo televisão? Não vai praticar nenhuma atividade? Não, turma. Nesse período que ele estiver lá, ele vai, tá, aplicar, vai praticar algumas atividades, tá? Durante a permanência, tá? Durante essa permanência, ou na casa de albergado, ou no estabelecimento adequado, tá? O condenado poderá, turma, assistir, participar de cursos, de palestras, ou poderá ser atribuída a ele alguma atividade educativa. Certinho? Beleza, tranquilo. E eu posso converter essa pena restritiva de direito em uma pena privativa de liberdade? Pode, gente. Quando que isso vai acontecer? Se o condenado descumprir, tá, de maneira injustificada as restrições a ele impostas. Tá? Se houver um descumprimento dessas situações, dessas penas, tá, restritiva de direitos, dessas restrições a ele impostas, ele poderá, tá, sair do cumprimento de uma pena de direito para uma pena privativa de liberdade. Tranquilo, gente? Beleza. Gente, vamos falar agora um pouquinho da pena de multa. O que é pena de multa, Ivo? Vamos lá, gente. Pena de multa, turma, é a principal sanção pecuniária que existe no direito penal. Então, a pena de multa é a principal sanção pecuniária que existe no direito penal, tá? Que consiste, turma, no pagamento de determinada quantia em dinheiro, tá? Destinada ao Fundo Penitenciário Nacional ou ao Fundo Penitenciário Estadual, conforme o caso, certo? Gente, esse montante é variável. É variável de 10 a 360 dias multa, tá? Sendo necessário nós falarmos que cada dia multa, gente, pode valer, tá? 1/30 do salário mínimo à época do fato a 5 vezes esse salário mínimo, teto, o mínimo, tá? 1/30 do valor do salário mínimo na data do fato. E o máximo, até 5 vezes esse salário mínimo. Certinho? Turma, uma vez fixado esse valor, uma vez fixado o valor de dias multas, o valor do dia multa, tá? Deverá ser feito uma atualização monetária, uma correção monetária, com o intuito, turma, de manter o padrão punitivo, tá? De mantermos o caráter punitivo, beleza? Gente, essa pena de multa pode ser combinada de duas maneiras. De maneira abstrata, nós chamamos multa abstrata, quando ela é a sanção principal, ou substitutiva ou vicariante, quando ela substitui, tá, uma pena privativa de liberdade. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Fase de fixação da multa. Existem duas fases, gente, de fixação. A primeira fase, quando vai ser fixado a quantidade de dias multa. Primeira fase. Segunda fase, tá? Quando há fixação do valor do dia multa. Então, a primeira fase, o juiz vai fixar a quantidade de dias multas e na segunda fase ele irá fixar, tá, o valor do dia multa. Beleza? Tranquilo. Gente, e pagamento? Tem algum pagamento, tá? O prazo para ser pago essa multa? Sim, turma, tem. O condenado tem 10 dias após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para efetuar o pagamento dessa multa. Beleza? Tranquilo. E a execução dessa pena
multa. Como é que é feito? Turma, a execução dessa pena de multa, é executado perante o juízo da execução penal, tá? E é considerada como dívida de valor, aplicando-se nesse caso, tá? As normas pertinentes à dívida ativa da fazenda pública. Beleza, turma? Ótimo. Gente, vamos parar por aqui. Na próxima vamos continuar. Um abraço a todos.